o Brasil está em quinto do ranking mundial, como o país com o maior número de pessoas que estão acima do peso. São 60 milhões de pessoas no Brasil. 60 milhões de pessoas no Brasil que estão acima do peso. Isso aí, irmãos, são estatísticas de pessoas que estão fora ou dentro da igreja. No mundo são 603 milhões, 603,7 milhões de adultos acima do peso e 107,7 milhões de crianças no mundo que estão acima do peso. Então, como consequência da gula, nós temos o quê? Frustração, culpa, um vazio, muitas vezes a perda do juízo, porque a glutonaria está associada a outras anomalias, a outros traumas, como por exemplo, nós ouvimos falar muito da bulimia. A bulimia, por exemplo, é quando a pessoa, ela geralmente come demais e de alguma forma, ou através de medicamentos, ou através da indução do próprio vômito, ela tenta colocar para fora, ou coloca para fora aquilo que comeu. E, geralmente, quando a pessoa tem a prática da bulimia, é uma pessoa que tem problemas de transtornos, ansiedade, traumas, sentimento de culpa, de vazio, e muitas vezes até desejo do suicídio. O decorrer, irmãos, da história da humanidade, a gente sempre vê associado tudo à comida. As pessoas fazem um aniversário, tem muita comida. As pessoas vão celebrar um momento, aí tem a comida. As pessoas oferecem um culto de ação de graça, depois tem comida. Então, isso não vem de agora, isso já vem de gerações. A gente vê na Bíblia, né, lá naqueles impérios, nos reinos, nas conquistas. A comida está na cultura dos povos, das nações. Então nós estamos sempre associando conquistas, vitórias, momentos de alegria, de celebração à comida. Então a comida, ela acaba sendo associado ao prazer e não unicamente para nutrir o seu corpo. Quando você come e você fica satisfeito com aquela comida que nutriu o seu corpo. Mas aí vem a comida pelo prazer e para lidar com as situações e dificuldades da vida e para preencher um vazio que somente Deus pode preencher, que somente a palavra de Deus pode preencher. A palavra de Deus diz aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo de número 2, diz assim, olha, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante no tempo passado da vida, e fizemos a vontade dos gentios andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Olha só, irmãos. Às vezes a gente condena tanto, às vezes aquela pessoa que está lá fazendo o seu despacho. Às vezes a gente condena tanto aquela pessoa que está venerando a imagem. Às vezes a gente condena tanto aquela pessoa que está lá se prostituindo. E para nós esses pecados são horríveis. Você não convidaria uma pessoa para ministrar na sua igreja que você soubesse que ela é um idólatra. Você não convidaria para ministrar na sua igreja uma pessoa que você soubesse que ela está em prostituição.
mas a gente acaba associando a comida como algo natural. E aí, para a gente comer demais, não é nada demais, mas aqui a Bíblia coloca na lista da glutonaria como concupiscência, como prostituição, como idolatria, porque muitas vezes nós não damos muito valor para essas listas de pecados. Ah, tudo bem, eu posso ter inveja, ah, tudo bem, posso ser orgulhoso, soberbo, desfazer do meu irmão, tudo bem. O que eu não posso é me prostituir, o que eu não posso é ser idólatra. E nós nos enganamos a nós mesmos com esse tipo de pensamento, quando na palavra de Deus coloca esses pecados como pecados graves, como pecados que podem, sim, nos afastar de Deus. E a palavra de Deus aqui diz, no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 19, diz assim, olha, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca do quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, sim. Quem comete pecado de homicídio, que mata, esse vai para o inferno. Ah, a pessoa que está lá praticando feitiçaria, né? Pertence às religiões, esse vai para o inferno. Né? Aquele que está prostrado diante do ídolo lá, esse também vai para o inferno. Mas as pessoas esquecem que a glutonaria, quando você come não para alimentar o corpo, mas você come para lidar com as suas emoções, que você come para preencher um vazio. Irmãos, nós estamos vivendo num momento muito perigoso no cenário da humanidade. Por que, pastor Davi, por que você diz isso? Porque num país que é campeão de cirurgia plástica, o que isso quer dizer? Que as pessoas estão acima do peso e elas não se sentem capazes de fazer uma academia ou tudo mais, ou mesmo fazendo, o corpo ficou tão estragado com a prática da glutonaria que as pessoas têm que se submeter a cirurgias. Não estou aqui sendo contra a cirurgia plástica, pelo amor de Deus, não estou sendo contra pessoas que... Nada disso. Só estou falando que muitas vezes as cirurgias plásticas são consequências dessa prática. As pessoas tentam consertar o corpo, que na verdade foram estragados por uma prática excessiva e compulsiva alimentar. Nós observamos que nós vivemos num mundo onde tudo nos leva a lidarmos com a comida de forma atraente, porque hoje existem corantes, né, para deixar tudo brilhante, nos atrair pelos olhos. Você vê ali uma comida bonita, uma carne bem avermelhada, você vê ali uma comida cheia de cores, cheia de brilhos. E o que é isso, irmãos? É justamente porque a ciência alimentícia sabe que nós somos induzidos pelos olhos. Nós estamos vivendo no mundo das aparências, né? E aí alguém pensa assim, pastor Davi Valcácio, eu sou magrinho, né? Eu não estou acima do peso. Isso não significa, porque nós somos magrinhos, né? Que eu, pastor Davi Valcácio, por exemplo, eu estou 8 quilos abaixo do meu nível de peso. E vou dizer uma coisa para os irmãos, que eu estou pregando para mim aqui também, né? Que muitas vezes na minha vida
em muitas ocasiões eu tenho dificuldade de às vezes lidar com a comida, você acaba comendo um pouco mais daquilo que você precisa. Então muitas vezes alguém pensa porque está abaixo do peso, que ele pensa assim, não, isso aí não é para mim não, porque na verdade eu estou abaixo do meu peso, mas não. Existem pessoas que podem comer muito, que pode comer em excesso e não engordar, porque tem um metabolismo bem acelerado e que o que a pessoa come, o organismo expulsa com muita facilidade e não absorve com muita facilidade. Então, não se sinta constrangido só você que está acima do peso, mas todos nós, sejam magros, sejam pessoas acima do peso, essa mensagem é para cada um de nós. Para cada um de nós. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Muitas vezes, nós estamos lidando com uma sociedade que cultua o corpo. É o culto ao corpo. Quando a pessoa vive para o seu corpo, quando uma pessoa vive para nutrir o seu corpo, e quando a Bíblia fala que isso é concupiscência, é apetite, é desejo da carne desenfreado, porque isso domina você. E aí quando nós pregamos sobre a questão da glutonaria, sobre a questão da gula, existe uma série de coisas envolvidas nisso. Como, por exemplo, há pessoas que têm a estima baixa. E tem pessoas que tentam exceder a sua autoestima. Comem porque se sentem alegres demais e outras comem porque se sentem tristes demais. Outras comem demais por causa da sua fragilidade emocional. E outras comem demais e recorrem a cirurgias plásticas, academias, dietas. Aquelas dietas, né, do chá de 7 ervas, aquela dieta das pílulas. Né, de todo jeito procura. Mas nós estamos vivendo numa sociedade que a televisão, a mídia, tem aí, né? Os sites, as mídias sociais bombardeando as pessoas, dizendo assim, pode comer muito, depois você faz uma dieta aí e vai ficar tudo bem. Come muito, né? Depois você faz uma cirurgia plástica, vai ficar tudo bem. Come muito, depois você passa o dia todo lá na academia, malhando bíceps, fazendo abdominal e vai ficar tudo bem. Então, nós estamos vivendo numa sociedade em que diz assim, não, você não deixa de comer não, come bastante. Né? Por quê? Porque a sociedade, ela tenta encaixar você dentro dessa tempestade, dessa turbulência de emoções, para dizer assim, olha, nós não podemos ficar sem a comida. Não porque você precisa de nutrir o seu corpo, mas que a comida tem que estar presente em tudo. Né? Tudo a comida tem que estar presente. Seja no finalzinho de uma reunião, de um culto, de tudo tem que ter comida. Senão, tem pessoas que associam a comida à hospitalidade. Assim, não, eu tenho que dar a comida porque se eu não der a comida, a pessoa não vai se sentir bem tratada. E é lógico, quando você recepciona alguém, você tem que ter ali uma refeição, você tem que ter um café da manhã, você tem que ter um almoço, tem que ter um lanche da tarde. Você comer dentro daqueles horários, né, que são estabelecidos pela nutricionista, sim, mas tem pessoas que pensam assim, como às vezes eu viajo lá para a chácara da minha sogra, lá no Espírito Santo, e quando eu vou para lá, rapaz, meu Deus do céu, se você não vigiar, você come o dia inteiro, porque toda hora tem alguém te oferecendo comida, e quando eu vou para a casa da bisavó da minha esposa, é a mesma coisa, é o tempo todo. Se você ficar lá 4 horas, se você ficar lá 6 horas tem alguém te oferecendo comida, porque as pessoas associam a comida à hospitalidade. Então isso está na nossa cultura, e a Bíblia fala, irmãos, que nós temos que ter cuidado com isso, porque isso é um pecado grave. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo,
é uma mensagem que é pouco pregada. E muita gente não dá valor para esse tipo de pecado. Os 7 pecados capitais não estão na lista das tradições humanas, mas sim, é muito, muito mencionada na Bíblia em relação aos olhos de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que você possa guardar essa mensagem no seu coração, que Deus possa te libertar, que Deus possa te dar domínio próprio e trabalhar na sua vida, porque o Senhor da sua vida não é o chocolate, o Senhor da sua vida não é o café, o refrigerante, a lasanha. Não. O Senhor da sua vida é o Senhor Jesus. E se tiver alguma coisa que te domine, porque muitas vezes nós criticamos lá na Cracolândia as pessoas que são dominadas pelo crack. Não, aquele povo vai para o inferno porque é dominado pelo crack, é dominado pela maconha, pelo LSD, pelo álcool, pelo cigarro, e muitas vezes nós somos dominados pela comida. E qual é a diferença, irmãos? Não é? Somos nós que catalogamos o que é maior, o que é inferior, o que é menor. Eu prefiro ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Essa mensagem é para cada um de nós, seja lá quem for, seja lá qual for o seu cargo, o seu título. Essa mensagem é para você, para mim, é para cada um de nós. A Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz assim, olha, ore a Deus para que não seja num dia, não é? Que o retorno do Senhor não seja num dia em que você esteja envolvido na prática da glutonaria. Então, que Deus abençoe vocês. Nós agora estaremos fazendo uma oração. Nós estaremos orando por todas as pessoas. Se você conhece alguém na sua casa, se você conhece alguém na sua família que de alguma forma está envolvido numa prática como essa, nós estaremos orando por você. Essa mensagem não é de forma alguma com o objetivo de fazer exceção, ou humilhar você, ou agir com preconceito. Não. A finalidade dessa mensagem é alcançar a sua vida. Às vezes nós vemos tantas pessoas aí, irmãos, pessoas no ministério, até mesmo no ministério, né? Pregadores famosos, cantores, que têm até dificuldade de andar porque estão sobrepeso. Mas por quê? Porque as pessoas pensam assim, não tem problema não. Não tem problema estar acima do peso, porque isso aí não importa. Né? Ah, mas adulterar não pode, mas comer demais, isso não tem problema não, porque a gente precisa de comer, né? Irmãos, a gente vê muito isso no mundo selvagem, né? Onde os animais comem demais, o urso, que comem demais porque sabem que no inverno não vai ter comida, então eles comem para hibernar. Assim acontece também com cães que comem demais porque sabem que quando chegar lá, por exemplo, cães selvagens que comem demais, vão chegar lá e vão regurgitar para alimentar a sua cria. Mas nós não somos animais. Nós somos seres humanos. Irmãos, se você analisar quantas coisas estão relacionadas à glutonaria, como depressão, como por exemplo a anorexia, que é aquela pessoa que tem medo de engordar e por isso ela se abstém do alimento. Mas por que isso? Porque dentro da sociedade impõe às pessoas um padrão de beleza estabelecido, que é aquele padrão de beleza da aparência, da estética. Então esse padrão de beleza impõe um verdadeiro peso sobre as pessoas. Então as pessoas acabam entrando pelo caminho da anorexia. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade hipócrita.
Por que uma sociedade hipócrita? Porque a estética, a aparência física é mais importante do que o caráter, do que o conteúdo, do que o que vai por dentro. Então nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas pensam assim, não, esse pecado aqui, isso aí é grave. Esse aí é grave, mas esse aqui não. Isso é um engano, é um engodo. Geralmente, quando você vê ambiente onde as coisas giram em torno da comida, em torno da bebida, a gente vê tanta confusão, morte. Você vê tanto ajuntamento aí, você vê bares, restaurantes, onde tudo gira em torno da comida, e você vê ali uma pessoa que agride a outra, perde o controle, perde o equilíbrio, perde a noção. Por que é difícil lidar com isso, irmãos? Eu reconheço que é difícil. Por quê? Porque a comida está relacionada ao prazer. E quando está relacionado ao prazer, à satisfação, então você acaba associando a comida à alegria. Você acaba associando a comida à satisfação. E aí, o que acontece no mundo inteiro? Pessoas vão ganhando peso porque acabam usando a comida para preencher um vazio que somente o Espírito Santo, que somente um relacionamento com Deus pode dar a esse ser humano. Irmãos, pasmem. Isso é um problema que está acontecendo dentro das igrejas e fora das igrejas. É um problema difícil que cada um de nós temos que lidar com ele. E aí nós vemos tantos problemas relacionados a isso, não só problemas emocionais. Pasme, eu sou da área da saúde, sou farmacêutico, também sou psicopedagogo e vou dizer para vocês, tem muitos problemas de saúde relacionados a isso, como por exemplo, nós estamos vivendo um turbilhão de pessoas que têm problemas de câncer relacionado ao excesso de comida. Pensem que a comida gera muita doença quando você não sabe lidar com ela. Como, por exemplo, pessoas que têm problemas gastrointestinais, pessoas que têm tumores, pessoas que têm problemas relacionados a anomalias. Existe uma série, se você catalogar lá, existe uma série de pessoas que não estão bem de saúde porque está relacionado com o excesso de comida ou não comer de forma saudável ou não comer de forma natural, de forma sábia. Então essa mensagem é para você, meu amigo, é para você, minha amiga, é para mim, pastor Davi Volcácio, para cada um de nós. E o que não falta aqui, o que não faltou, na verdade, foi exposição de textos bíblicos para mostrar isso. Que muitas vezes a comida e a glutonaria e a bebedice e a gula está relacionado a pessoas desequilibradas. Ah, não, mas eu sou um pregador. Ah, não, eu sou um mestre. Ah, não, eu sou um pastor. Ah, não, eu sou um teólogo. Ah, não. Sim. Você pode ser uma pessoa desequilibrada quando se refere à comida, quando se refere à gula. Não, mas eu não sou viciado em drogas. Não, mas eu não sou viciado em sexo. Ah, não, mas eu não sou viciado em cocaína, em heroína. Mas você é viciado em café, você é viciado em refrigerante, você é viciado em comida, em pizza, você é viciado em toda sorte de comida que vai escravizando você, que vai escravizando a sua alma, e você pensa assim, não, mas isso não está relacionado à minha comunhão com Deus. Sim, está. E para Deus não tem diferença nenhuma. Essa diferença de títulos, de catálogos, de dizer o que é mais grave, o que é menos grave,
Isso somos nós que fazemos. Isso é nós. Não é Deus. E nem é a palavra de Deus. Porque, irmãos, nosso manual de instrução é a Bíblia. É a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Está relacionado à nossa comunhão, à nossa regra de fé. E às vezes você vê uma pessoa com bulimia, às vezes você vê uma pessoa com anorexia, e você pensa assim, não, mas eu não tenho bulimia, eu não vomito aquilo que eu como. Ah, eu não sou anorexo, você vê que eu não estou abaixo do meu peso, eu não sou magro, eu não sou magérrimo. E você pensa que por causa disso você não é uma pessoa que está desequilibrada ou que você é escravo de uma situação como essa. Pasme. Isso é uma situação que nós devemos ter muito cuidado, que nós temos que aprender a lidar com isso, porque nós vivemos numa sociedade onde há muita hipocrisia, onde nós não damos valor e não levamos a sério pecados como orgulho, pecados como a inveja, pecados como a ira, pecados como a vaidade, como a arrogância, como a soberba, pecados como a avareza, como a preguiça, porque estamos acostumados a catalogar e dizer, não, isso aqui pode, isso aqui vai, não tem problema. Havia um pregador muito conhecido no Brasil, não vou dizer o nome dele, lógico, mas ele tinha até um nome sugestivo, que ele era tão gordo, né? E ele pregava no Brasil todo. O camarada era muito gordo e tinha um nome muito sugestivo, né? Mas porque as pessoas pensam assim, não, pode sim ser um pastor de 150 quilos? Pode. Ele só não pode se prostituir. Ele só não pode ser idólatra. Mas 150 quilos pode. Cantor também pode. Pregador também pode. Né? Pode. Professor pode. Professor de teologia pode. Pode ter uma pança enorme. Que pode. Ele até pode ser invejoso, não tem problema não, ser orgulhoso, né? Mas, sim, mas agora, ele não pode ser idólatra, né? Não pode, porque não pode se prostituir, né? Mas, sim, a gula pode, não tem problema não, isso aí não tem problema. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Eu prefiro ficar com o que Jesus disse, que fala que esses não herdarão. Quando o Senhor Jesus disse que, ai daquele, que quando o Senhor vier, estiver nessa prática. Então está escrito aqui, foi lido isso aqui, irmãos. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Alguém pode tentar fazer algum tipo de manipulação. Você pode manipular, você pode falar o que você quiser. Mas ninguém pode, irmãos, enganar a si mesmo, enganar a palavra de Deus. E a nossa mensagem é para cada um de nós. O Senhor quer libertar cada um de nós desses pecados, que são pecados que muitas vezes estão nas entrelinhas, são pecados que ninguém liga, né? Ninguém dá valor para esses tipos de pecados, mas que muitas vezes são pecados que nós praticamos, e que segundo a Bíblia, ele está na lista aqui, ó. Não sou eu, irmãos, eu li aqui Gálatas, capítulo 5, lê com calma em casa, lê lá o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21 e 34, lê lá 1 Pedro 4, 2, 3, lê lá em Deuteronômio 21, que a Bíblia diz que essas pessoas que se submetiam a essas práticas eram muitas vezes sentenciadas à pena capital de apedrejamento. Não é eu, mas está aqui na Bíblia. Lê lá Colossenses 3, 5, lê lá Provérbios 23, a partir do versículo 5 e diante, até o versículo 9. Estamos pregando aqui a palavra de Deus, o Evangelho no topo. Estaremos aqui orando por você, orando pela sua família, para que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Quero agradecer a audiência de todos que estão conectados conosco aqui através do Instagram, da nossa rádio ADMC, através do meu Facebook. Temos aqui a nossa irmã Maristela Pereira, nosso irmão Francisco Herculano, que Deus abençoe a todos.
em o nome do Senhor Jesus. Se você sentiu que essa mensagem falou no seu coração, compartilha, irmãos. Vai lá no Instagram da rádio, né, que tem uma resolução melhor. Pelo meu Facebook não tem uma resolução tão boa, mas lá no Instagram, no site da rádio, né, que é... Instagram, Facebook. Tem o Instagram, tem o Facebook da nossa rádio ADMC. Coloca lá no Google, vai aparecer nossa rádio ADMC. Vai lá e compartilha. Porque essa mensagem foi importante para você, falou ao seu coração, compartilhe. Ajude outras pessoas. Nós também estamos catalogando todas essas mensagens no meu canal do YouTube. Já tem uma pessoa que está fazendo a edição, porque com o tempo essas mensagens elas somem do site da rádio, mas elas vão ficar permanentes lá no meu canal do YouTube. As mensagens no meu canal, do pastor Aníbal Cássio, coloca lá no YouTube, vai aparecer muitas mensagens, mas elas ainda não estão, mas elas vão aparecer lá, estão em processo de edição, e você pode compartilhar com alguém. Eu tenho certeza que tem muita gente que nunca ouviu uma mensagem, não foi alcançado ainda com essa revelação, e poderá ser abençoado através dessa mensagem.